Fala, Eterno Herói! Bem-vindo a esse canal. Se você ainda não é inscrito, já deixa a sua inscrição, já deixa sua curtida aqui no vídeo. E ó, antes de iniciarmos esse episódio, eu quero te pagar um bizu muito importante. Está acontecendo a Operação Transição, presencialmente aqui na base e online para todo o Brasil. E o que é a Operação Transição? A Operação Transição é onde estamos preparando um verdadeiro batalhão de militares e veteranos que receberão as melhores oportunidades do mundo civil. O que o mundo corporativo espera de você? Aqui nós vamos te ensinar a trabalhar com todas as ferramentas e atributos que você já tem e adquiriu dentro das Forças Armadas. Eu tenho certeza que com essas ferramentas você irá receber as melhores oportunidades e nunca mais vai ficar desempregado, ok? Agora tem um QR Code aqui na tela para você escanear, se inscrever, ou então corre aqui no link da descrição também, tem um link lá, ou entre em contato com o nosso time que nós estamos prontos para te receber e te entregar as melhores oportunidades, beleza? Agora a missão, hein? Vai iniciar um mega episódio aqui com um camarada que vai contar a sua história e trajetória dentro do militarismo, beleza? Fica conectado com a gente, mais um episódio Eterno Herói. Vamos pra cima, ó. Força e honra. Raça e vibração, Eterno Herói, seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Eterno Herói. Dessa vez o nosso convidado já está na área mais uma vez e ó, tem uma história muito legal e nós queremos compartilhar isso, porque afinal de contas a nossa missão é compartilhar as histórias de militares e veteranos para mostrar para você que existe vida após a baixa. E nesse episódio de hoje, é importante que você já viu o vídeo aí que está acontecendo a Operação Transição. O que é a Operação Transição? É para que você entenda o que o mundo corporativo espera de você e o que você possa esperar do mundo corporativo para ter melhores oportunidades e nunca mais ficar desempregado. Porque com disciplina, com hierarquia e com liderança, com os atributos que você aprendeu nas Forças Armadas, cara, se você não tiver tendo resultado, tem alguma coisa que está te impedindo. E é isso que nós mostramos para você na Operação Transição, para que você não sofra com isso. Beleza? E você aprendeu que missão dada é missão cumprida. E a missão de agora é o seguinte: se inscreva no canal do Eterno Herói. Outra missão, David, qual é? Inclusive, o senhor não colocou o microfone de novo aí, né? Ai, meu Deus do céu. A outra missão é para você deixar o like. O David fala que é o novinho aí, fala que tem que deixar o coraçãozinho. Mas aqui, pô, o negócio aqui é cão de guerra, né? Deixar o like. Deixa o like, tá melhor do que o coraçãozinho, né, convidado? Ó, e eu vou apresentar meu convidado para você o seguinte, ó. O camarada serviu entrou nas Forças Armadas no ano de 2001, no Exército Brasileiro, tenente R2, foi pra missão de paz no Haiti. No Haiti, mas naquela época ali que o bicho tava pegando. Logo no início ali, 2003, 2004, 2005, aquela fase do Haiti difícil ali, ele estava em missão. E eu quero saber se ele sabe isso aqui, ó. Cara de tigre! Rei! Ah! Lá do nosso batalhão Rei, que eu tenho um carinho imenso pelo nosso camarada lá do Rei. A minha melhor continência pra você, que é cara de tigre. Meu camarada aqui, ó. Me pronuncia o nome, o cara é meio japonês aí, meu irmão. Kohara. Mas Kohara. Kohara. O nome de guerra era Kohara? O nome de guerra era Kohara. Ó, camarada Kohara, já bate aqui, Kohara. Irmão, obrigado pela participação aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. Quero agradecer também o Alex aqui, que indicou, né, o nosso camarada para compartilhar um pouco dessa trajetória junto com a gente. Vai ser um prazer compartilhar. Kohara, é o seguinte, Tenente Kohara. Isso. Como é que foi para você, irmão? Quem é você? Se apresenta. Primeiramente, né, boa noite aí para todo mundo. Tá contigo, se apresenta aí. Boa noite, meu nome é Maier Kohara. Primeiramente agradecer aqui ao Vinícius, né, a equipe, de poder estar participando hoje aqui desse podcast maravilhoso. E vou me apresentar aqui. Meu nome é Maier Kohara, como eu já disse. Vim aqui fazer esse podcast, falar um pouco da minha trajetória, né, desde o meu período militar, o tempo que eu passei nas Forças Armadas e a transição de carreira, quando eu saí das Forças Armadas e montei minha empresa e fui crescendo, né? Então, em 2001, como já falado aqui pelo Vinícius, eu entrei nas Forças Armadas, era aluno do CPOR, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, me formei em Infantaria, né? Em 2002 fiz os estágios, aí fiz o estágio no Rei, no 57, fiz estágio na PE, né? Primeiro BPE, lá na Tijuca. Uma vez PE? Uma vez, fiquei um PE, tempo lá, sem um mês lá, né? Ralação, PE, primeiro BPE, sinistro, né? Depois, 2003, fui para o 57, onde servi até o final, né, da minha carreira. E em 2005 eu fui chamado para a missão de paz no Haiti. Então lá foram, como você falou, né, momentos difíceis, momentos fervorosos, combate, era o iniciozinho da missão. Então ali foi bem conturbado aquele período ali. Depois voltei em 2006, continuei na tropa até 2009. E em 2009 eu fiz a transição de carreira, né, quando estava saindo das Forças Armadas.
Eu já estava formado em educação física, já tinha montado minhas empresas, né? 2 academias. E aí continuei com as academias. Em 2011 eu vendi as academias e migrei um pouco para a área da medicina oriental, por conta até de demanda do mercado, né? Como teve crescimento das grandes academias, as redes de academias crescendo, então minha academia estava ali, né, não estava indo muito bem, aí a gente tem que se adaptar, né? Sim. Como a gente aprende nas Forças Armadas. Foi aí que eu decidi vender e migrei para a área da medicina oriental, fazendo a especialização, né, na acupuntura, shiatsu-terapia, todos os tratamentos orientais. Legal. E mais tarde eu vinha montar meu consultório. Então, essa foi assim, minha trajetória, né? Período militar, fazendo a transição para a educação física, depois, né, para a área da medicina oriental. Então, foram escalas, né? Vivências diferentes, né? Vivências diferentes. Irmão, parabéns pela jornada desse início, né? Das limitações e dificuldades que enfrentou, talvez ali no empreendedorismo, mas Sim. rapidamente foi se adaptando em Sim. áreas que você gosta e, graças a Deus, hoje é um grande empresário, atua nessa área que eu tenho mau prazer, mau valor também agregado, que eu gosto muito dessas partes que cuida das pessoas, né, cara? Inclusive Sim. de trazer tranquilidade. Até te perguntei se tu era especialista naquela parte de instalar tudo, né? Que a gente vê uns vídeos aí. Quiropraxia. Porra, a gente vê uns vídeos aí doideira, hein, cara? Tem que ter cuidado, né? Tem que ter Porque cuidado, nem né? tudo se instala, né? Nem tudo se Nem instala. tudo se instala. Isso é importante demais falar pra você. Nem tudo se instala. Fica atento. É. Irmão, é o seguinte. CPOR. Quem te incentivou a ser militar do Exército? Por que você escolheu ou foi o Exército que te escolheu? Não sei como é que foi. Teve alguém antes que incentivou, cara, vai ser militar? As oportunidades, como é que você teve acesso a entender que já existia uma oportunidade de ser militar do Exército Brasileiro, mas entrar como tenente, como aluno, Sim. mas para se tornar tenente? Sim. Né? Quantos anos tu tinha na época? Como é que foi isso? Então, foi realmente bem legal essa pergunta, porque não foi fácil, né? Às vezes o pessoal pensa, pô, é fácil entrar pro CPOR Que nada. e virar tenente. Não foi fácil. Primeiro que eu estava cursando 2º grau, eu ia servir como soldado. Aí eu pedi adiamento para poder terminar o 2º grau, e nisso que teve o adiamento, aí eu já estava com 19 anos, aí com 20 anos que eu consegui, já estava na faculdade, que aí o Exército chamou de novo e eu fui encaminhado para o CPOR, né? E lá, aí teve toda aquela triagem, né, para você conseguir as provinhas, para você ter a seleção, conseguir passar. E aí eu passei como aluno, né, e fiz ali a minha formação. A inspiração veio parte do meu avô, que foi ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, né, o pai da minha mãe, a parte não japonesa da minha família, né, meu pai que é o japonês da família, minha mãe tem a parte brasileira. Então, meu avô, pai da minha mãe, era da Segunda Guerra Mundial, foi ex-pracinha. Caramba, legal. E eu convivi muito com ele, né? Então, desde pequeno, tinha aquela questão ali do militarismo dele. Ele, na época, já estava major, né? Quando ele se aposentou, e no pós-mortem dele foi promovido a tenente-coronel. Então, a trajetória dele entrou como soldado naquela época. recruta lá em 1900 antes da guerra, né? 1938, né? E em 1939 estava ele lá desembarcando, né? No Regimento Sampaio, com os pracinhas lá, indo lutar em Monte Castelo. Então, você vê, já vem lá de trás, né? Essa inspiração. Teve um tio meu também, faleceu até mês passado, né? Da parte japonesa da família. Ele foi paraquedista, ele foi sargento da ESA. Foi a primeira turma de paraquedista que fundou o lema Brasil acima de tudo. Era da turma dele, né? Meu tio faleceu com 86, né? E Hiroshi Kohara, o nome dele, né? Então, também tinha uma influência dele, eu olhava assim, histórias do meu tio, né? Coisas que ele contava e tal. Um outro tio meu também, irmão da minha mãe, que foi paraquedista também, fez também CPOR e participou da missão em 1973, né? Da missão de Xambioá. Então, teve toda essa influência de vários tios, né? Vários militares na família. Então, aquilo mexia um pouco comigo também. E eu sempre fui muito acelerado, vibrador, aquela coisa das atividades físicas. Meu pai sendo mestre de artes marciais, né? Estimulava a gente a fazer todo tipo de atividade física, atleta. Então, isso eu me identifiquei muito. E aí, quando eu fui para o Exército, eu já tinha um preparo físico muito bom, por conta de todo o meu histórico de criança e adolescente, fazendo de tudo, né? Eu já estava até formado em faixa preta na época. E isso me motivou muito. Eu falei, pô, é isso que eu quero, né? O Exército, quero passar por essa experiência aqui. Então, foi bem legal, porque eu pude colocar em prática todas essas habilidades. E o principal, né? Aprender a disciplina, aprender o respeito, aprender a liderança, né? Todos esses atributos que fizeram toda a formação, assim, empresarial e profissional para eu crescer. Então, isso foi um diferencial, né? E aí,
da formação em diante, 2001 em diante, foi só aprimorando, melhorando cada vez mais. Então, essa foi assim a história do início, né? Realmente não foi fácil eu conseguir entrar no CPOR, conseguir passar por toda aquela triagem e me formar, né? No início, se aprendendo várias matérias novas, até eu conseguir ir aumentando a classificação. No final, eu consegui ficar até como 01 de turma, né? Bom, E aí consegui escolher. Na época, era aspirante já. E aí o pessoal não acreditava. Pô, Kurhara, você vai pra onde? Aí eu falei, pô, eu quero ir pra tropa. Tá maluco? Tu é o 01 da turma, tu não vai pra tropa. Aí tinha um monte de quartel bom. Tinha a primeira DE, tinha a Bibliex, tinha a Urca, Forte da Urca, PDC, os melhores quartéis. E todo mundo queria ir para esses quartéis. Eu falei, não, eu quero ir pro Rei. Era o único quartel de tropa que tinha. Ninguém acreditava. Pô, tu é maluco? Tu vai ser o 01, vai pro pior quartel que nem o 0 último quer. Eu falei, mas é o que eu quero vibrar na que é a tropa. tropa. Tá? E aí, dito e feito, aí, no dia da classificação, mais de 170 aspirantes, eu falei, quando eu levantei a mão, eu quero ir pro Rei. O pessoal olhou, pô, tu é doido? Eu quero ir pro Rei. Mal sabia o que ia me esperar lá, mas já tinha uma noção que era tropa, né? E graças a Deus foi uma boa escolha. Eu fui muito feliz assim nessa minha escolha, não me arrependo. Legal. Se tivesse que voltar atrás, teria voltado e escolhido a unidade de tropa mesmo. Excelente, né, cara? Então, assim, vê que é a vocação, né? Teve o avô, teve os Dois tios, tios, né? Parte de pai e mãe. paraquedista. E o avô, pô, É, você viu a FEB. sim, Cara, isso pra gente né? Ele, infelizmente, ele não tá mais aqui, mas sim. é uma Orgulho, grande, né? um orgulho, né? Uma grande honra de ter militares, né? Que no nosso Brasil, que fizeram Sim, uma sim. missão muito honrosa. Isso é importante demais. Sim. E 2 paraquedistas também no teu time que incentivou. E a vocação também de, mesmo sendo 01, escolher a tropa Escolher. logo do Rei, né? É. Que a gente tem ali os 3 quartéis da Vila Militar, né? Rei, Rei, Sampaio e Sampaio e Avaí. Então, sempre atividades, É. sempre missões. E abraçando muito o nosso Rio de Janeiro aqui com as missões de GLO que acontece. sim. Sempre está envolvido, junto com a Brigada Paraquedista também, é É. claro. Mas, irmão, parabéns pela vocação Sim. e pela garra de você abraçar a missão de um combatente. Porque o combatente Sim. tem que querer a tropa. Sim. Né? O combatente, claro que tem as funções administrativas que vai precisar ser cumprida para aqueles outros camaradas, mas antes de tudo tem que ser soldado. Sim. Inclusive, até falando nisso, me lembrou agora que meu pai é mestre de artes marciais aposentado, tá com 85. E meu pai serviu no tiro de guerra lá em São Paulo. aí. Meu pai foi soldado. Excelente. Soldado de tiros de guerra, né? Então eu já contava algumas histórias lá. Pô, isso lá daquela época, lá para a década de 50, né? 60, bem lá para trás. Então também teve essa influência, né? E meu pai já falava até, quando você for militar, entra com movimentos firmes, né? Militar não faz assim com a mão, tem que ser aquela coisa firme, postura. Então meu pai já dava uns catuques ali também para entrar, né? Minha mãe também, por ser filha de militar, então sempre teve muito essa inspiração, Sim. né? De você vai começar ali de baixo e vai crescendo, como todo mundo. Não vai entrar por cima, você vai começar de baixo. Então essas orientações familiares também, essas inspirações fizeram com que eu tivesse uma outra visão, né? Realmente eu vou entrar ali, vou construir uma carreira ali dentro, vindo igual como todo mundo, né? Numa triagem como todo mundo, né? Não foi realmente fácil, então foi crescimento gradativo. E a turma 2001, ela foi a melhor turma do CPOR até hoje ou não? Ou teve turma Olha, melhores? eu acho que a nossa foi a melhor. Ó, quero ver a galera do CPOR aí comentando aí, botando a sua nossa... turma aí, ó, coloca a tua turma aí, qual foi o ano e se a tua turma é melhor que 2001 ou não. Claro que toda turma vai falar que a sua turma é melhor, né? Mas eu falo pela minha. Minha turma realmente foi a melhor, uma das melhores, né? Excelente. Todas Então, em as turmas são 2001 boas. você se forma ali, então depois de 2002 vai pro Rei, não é isso? Faz os estágios 2002 e 2003, porque naquela época eram 2 anos já. E aí, 2003 que eu fui pro Rei. Aí já entrei lá, em primeiro dia já recebendo missão. Era uma operação lá na Cidade de Deus. Tinha que cercar lá e ficar primeiro dia lá de aspirante na tropa, já indo para a missão real lá na Cidade de Deus, porque estava com risco dos marginais, né, dominar a cidade, aquela coisa toda. Tinha cavalaria, né, tinha blindado lá, inclusive, apoiando a gente, né, na entrada ali da Cidade de Deus. Então, eu me lembro dessa missão até hoje. Cara, primeiro dia. Já chegou pra rua. Já cheguei tomando uma voadora. Bora aspira. Vamos trabalhar, quero ver se tá bom mesmo. E ali começa, 2003 então. Então, aí tem a fase de pelotão, tu já fica no pelotão trabalhando. Sim. E quando é que tu vai pra garagem? Porque Então, teve essa transição. Teve. Aí primeiro eu fiquei em pelotão de fuzileiros, né? Companhia de fuzileiros. Fiquei durante
um ano ali. Aí quando foi 2003, 2004. 2004, recebi um convite, geralmente é convite ordem, né, que vem de cima. Então, vai ter um estágio para motomecanização na Escola de Material Bélico, que é atualmente onde está o CPOR ali, né, as escolas ali. Antes era lá em Bom Sucesso. E aí recebi esse convite de missão. Você quer? Eu falei, claro que eu quero, né? Um estágio, curso, aprendizado. Aí fui. E fiquei durante uns 3 a 4 meses lá na SMB, Escola de Material Bélico, fazendo a formação para oficial de garagem. E aí, quando eu voltei, né, caí no rei de novo, garagem. Já sabia, claro, né? E ninguém queria garagem. Porque dificuldade de recursos para você manter aquelas viaturas, peças, né? Ou o próprio sistema, o governo não investindo tanto no militarismo, então sucateando as Forças Armadas, aquelas questões todas que a gente já conhece. Então, realmente, você trabalhar com dificuldade de recursos é muito complicado. E 35% da frota que estava funcionando. Aí eu falei, caramba, vou ter que dar um jeito de melhorar isso aqui, é batalhão de infantaria motorizado. Aí dentro do que eu aprendi na Escola de Material Bélico, e juntamente com aquela questão do guerreiro, né, de você superar os obstáculos, superar as adversidades, visão empreendedora que eu já tinha desde pequeno, sempre gostei muito de vendas, né, de empreender. Eu falei, cara, eu vou dar um jeito, eu vou fazer essa garagem aqui melhorar. E aí, quando você não tem uma condição, você cria a condição. Quando você não consegue um recurso, você transforma e dá um jeito. E com isso eu fui conseguindo já melhorar a garagem, né? 2003, 2004, né? A garagem começou a ir melhorando. E aí foi quando teve a mudança de comando. Aí entrou um coronel, que era o Coronel Novaes, né? Se tornou general, agora está na reserva. Ele era 01 de Amã, 01 de Zaó, 01 de SM, era tricoroado, né? E também ele tinha muita visão empreendedora, né? Empresarial, falava muito do 5S japonês, o modelo, né? Que ele aplicava isso lá na nossa unidade para você performar mais. E eu gostando daquilo, eu falei, eu vou dar um jeito aqui nessa garagem. E comecei. E aí ele me apresentou algumas unidades também, me levou até lá, consegui uns contatos de peças. Fui lá no depósito central de manutenção. E aí consegui umas peças e comecei, junto com a equipe, trabalhar e meter a mão na massa. Em um ano, a gente conseguiu sair de 35% de viaturas e ir para uns 90%. Excelente. Aí o coronel ficou doido na época. Pô, ele tinha intimidade, me chamava japonês, né? Pô, japonês, muito bom. O que você aprendeu lá na SMB é muito bom. E também eu estimulava muito os soldados, os cabos, os sargentos, né? Todo mundo trabalhava com alegria. Então isso fez também um diferencial. Eu criei um clima bom na garagem. Então, um pelotão que ninguém queria, no final, passou a se destacar. Todo mundo queria participar. Todo mundo queria participar. E aí passou a ter desfile motorizado, inclusive. Era o único batalhão da Vila Militar que fazia desfile motorizado, depois das formaturas. Porque nós tínhamos 90% de frota funcionando ali. Então, todo mundo adorava, né? O coronel adorava. A gente conseguiu até reformar. Era um jeepzinho, uma patinha da Segunda Guerra, que os americanos doaram, que está lá no Rei. A gente reformou e conseguiu botar ele para funcionar, que era do museu. Então, a patinha vinha abrindo desfile motorizado, né? Os soldados formados lá na nossa garagem. Também fiz curso de motorista para formar os soldados lá. Então, o nosso desfile motorizado virava referência. E o general adorava, né? Porque via aquilo ali. Então, uma coisa que ninguém queria, que era um pelotão de manutenção e transporte, passou a ser um destaque da unidade. E aí, isso que chamou a atenção até para no ano seguinte eu vir a comandar. Em 2004. Aí no ano seguinte, que foi 2005, o coronel, né, o comandante, Coronel Novaes, na época, ele falou, ô japonês, vou botar você na missão, você tá dando um resultado bom, quero que você vá comandando a garagem lá. Só que lá, não são só essas viaturas que tem aqui. Aqui é em torno de umas 30 viaturas, né, entre 20 e pouco, 30. Lá vão ser mais, eram 105 viaturas, somando as de cavalaria, as de infantaria. Eu falei, opa! Isso a gente tá falando da missão de paz já. Já da missão de paz de 2005. Conta pra gente um pouco, tu falou de uma metodologia japonesa que o coronel também utilizava. Isso, é o 5S. Né? São 5 palavras japonesas que elas são voltadas para o empreendedorismo e para o aprimoramento. Né? Então, em geral, se resume a organização, se resume a disciplina, se resume a melhoras, né, constantes. Você sempre pegar, por exemplo, você tem um armário, tem um monte de coisa que você não vai usar no armário. Você tem que tirar aquilo que você não vai usar. Depois você deixa só o que você vai usar. E aí depois você não pode deixar as roupas todas jogadas. Você tem que organizar, né? Camisa, organizar calça, organizar meia. Então, quando você tem um armário organizado, na hora que você abrir o armário para você colocar uma roupa, vai ser muito mais rápido para você sair.
porque tá tudo ali, tudo organizado. Então o 5S ele visa isso, operacionalizar essa organização. E você só consegue operacionalizar essa organização com disciplina, né? Com uma metodologia onde você vai fazer tudo mais rápido e melhor. Basicamente, se resume a você não ficar só na eficácia, e sim na eficiência, né? Sim. Então, Coronel Novaes também na época falava muito isso, né? Que o 5S ele busca a eficiência. Qual é a diferença de eficácia e eficiência? Eficácia é o cumprimento da missão. Ó, nós temos que chegar em tal local. Aí você levou 3 horas para chegar em tal local e você chegou lá sujo de lama, a viatura atolou, deu problema, mas você chegou, né? Você cumpriu a missão. O tempo máximo seriam 3 horas e meia, você chegou em 3 horas. Ok, missão cumprida, isso é eficácia. Aí vem a eficiência. A eficiência é o cara que se planejou, é o cara que sabe que tem um lamaçal ali, que a viatura vai atolar ali. O que ele vai fazer? Olha, vamos pegar um atalho aqui, porque a gente não vai passar naquele lamaçal. E a gente vai conseguir chegar mais rápido, porque a gente não vai estar atolado e a gente não vai chegar sujo na missão. Conclusão da história, você em 2 horas consegue fazer o percurso e chegar. Com segurança. Com segurança e limpo, sem destruir viatura, sem nada. Ou seja, você foi eficiente. Sim. Você cumpriu a mesma missão com menor tempo, maior aproveitamento de recursos. Então o 5S busca muito isso, a eficiência. Porque é uma evolução, inclusive até no mundo das vendas, né? Quanto mais eficiente é a sua venda, maior é o lucro. Processos, funis, né? Exato. É, funil de venda, né? Quando chegou a atração, trouxe o cliente, tal, chegou, falou, tempo de resposta, tudo isso é o processo que envolve tudo. É o que o CRM faz, né? É, O CRM... Processo. Cara, muito bom isso aí para até que a gente possa compartilhar isso com os nossos camaradas. Gostei bastante. Então a gente tá falando aqui de 2006, correto? 2005. 2005 para 2006. Me fala mais um pouco da seleção, porque assim, eu não me lembro de nessa época ter tenente temporário nessa missão diretamente. Isso já acontecia? Como é que foi para você ser selecionado para uma missão que muitos querem? Muitos querem. Se balançar a árvore, tinha lá outros, Nossa, outros milhares. camaradas, né? Como é que foi isso aí? Então, basicamente todo mundo queria. Primeiro porque você participar de uma missão de paz, né, pela ONU, então eleva o status, né? E é um crescimento profissional para todos os militares de carreira que vão passar a vida inteira ali. Então, a prioridade sempre era para os militares mesmos de carreira, para oficiais e sargentos, né? Sendo que aí, por conta das boas pontuações na unidade, então o comandante ele foi justo na época, né? Ele pegou realmente bons militares, inclusive temporários, que apresentavam resultados excelentes, e melhores até do que muitos de carreira. Então ele fez esse filtro e falou: ó, essas pessoas aqui vão participar. Os soldados, mesma coisa. Eram selecionados os melhores soldados, vão participar. Os cabos, né, que tinham ali melhor pontuação no CFC e que também apresentavam os melhores resultados nos serviços, né, nas unidades, esses vão participar. Então, realmente, foi feita uma seleção muito apurada para os militares irem. E para os oficiais, a prioridade eram os militares de carreira. Só que aí acontecia aquilo, né? O comandante, na época, ele falou: pô, o japonês tá dando um resultado bom aqui. Já fez a formação na escola de material bélico. Ele consegue resolver o problema das viaturas. Lá a gente não vai ter tempo de ensinar nada. Então ele já tem experiência. E ele foi muito bem selecionado, né, até hoje, em tudo. Então vou manter ele. Tanto é que ele, quando me chamou, ele falou: Kohara, eu tô deixando de levar oficial de carreira para levar você. Né? Não me decepcione. Aí eu respondi para ele: comandante, você já conhece o resultado do meu trabalho. Né? Eu só não vou cumprir uma missão se eu for abatido. Fora isso, é missão cumprida. Aí ele: muito bom, japonês, excelente. Muito bom. Excelente, japonês, excelente. E aí eu fui na missão, né? Então, foi uma triagem muito grande. E teve também um oficial temporário que era de cavalaria, né? Tenente Mascaro. Ele era de uma turma, 2 turmas depois da minha, que a minha é 2001, a dele foi 2003. E ele também, oficial excelente, altíssimo gabarito. E tanto é que ninguém sabia que a gente era oficial temporário lá, né? Só depois que foram conhecer. Até o próprio general Heleno, que comandava a missão lá, não sabia que tinha oficial temporário, né? E era eu e ele, oficiais combatentes. E tinham, claro, né, 2 dentistas e um médico que eram do serviço de saúde, que eram temporários. Então, de oficiais mesmo, temporários na época, eram só esses, né? 2 combatentes e 3 de saúde. E foi uma triagem muito grande. E claro que tinham militares de carreira querendo ir no meu lugar, né? No lugar do Mascaro, mas aí o comandante: não, vou manter esses caras aqui, porque eles são bons, têm um histórico bom, já provaram o valor deles, e é uma maneira também de estimular, Retribuir, né? de retribuir para novas
turmas que vêm, né? Então isso foi assim uma maneira também de estimular as escolas de formação, Sim. para não pensar assim, o oficial é formado para reserva e não vai para uma missão, né? Então foi uma maneira também do Exército mostrar que os oficiais da reserva, eles vão para a missão também. Vão atuar enquanto tiver em condições, vão atuar. Exato. Muito bom essa observação aí. Cara, chegando lá na missão de paz, tu vai pra uma missão de garagem, mas eu sei que a garagem, eu tive no Haiti em 2010 Sim. e participei da missão logo após o terremoto ali, a garagem Aham. trabalha muito. É. E além disso, tem que fazer alguns resgates Exato. na rua. Como é que foi pra você, cara, vivenciar esse momento lá em Porto Príncipe, no Haiti, ainda mais É. nesse momento de muito confronto? Como é que foi essa missão pra você? Então, foi uma missão complexa porque, assim, o oficial de garagem, ele não fica com o pelotão na mão, né? O pelotão é motorista e mecânico. Então, o pelotão faz assim, ó, puf, cada um vai para um lado, né? Os motoristas vão servir as viaturas para as frações, os mecânicos, parte ficam na base, parte ficam em outras unidadezinhas consertando, né? No final das contas, tinha eu e um cabo para fazer algumas missões. E a gente recebia missão de tudo, Todo mundo. de todo mundo. Ficou no Brabate? Inclusive missões assim de combate mesmo, de ir lá, ó, vai resgatar a viatura tal, vai resgatar fulano de tal. E aí tinha que ir, não tinha jeito. Sem tropa, vai eu e mais um, eu e mais dois, né? Eu me lembro que uma vez a gente teve que levar uns coletes para os paraquedistas que estavam no alto do forte, lá em Belé, que era Belé. um bairro, lembro de Belé, né? No alto, Um né? bairrozinho lá no alto. E lá era tão complexo nessa época, porque tinha muitos tiros e os soldados não podiam nem dormir na beliche de cima, por causa dos tiros que batiam. Então tinham que dormir no beliche de baixo. E eles revezavam os coletes, porque tinham poucos coletes israelenses, né? Que era aquele colete à prova de fuzil. Perdão. Quer beber água aí, cara? Fica à vontade aí. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui para poder... Então a gente tinha que levar mais coletes, porque eles estavam fazendo tipo rodízio de colete. Quem tá na hora tá de colete, quem não tá na hora... Só que tinha que usar o tempo inteiro. Então fui lá, peguei os coletes e fui lá nessa missão. Nesse dia foi até o meu batismo de fogo, né? Quase que eu morri lá, tiroteio de tudo quanto é lado, meia hora de tiro. Era complicado. Então, cumprimos a missão. Então lá tinha isso, né? Missões de levar equipamentos, missões de resgatar viatura que tomou um tiro e ficava lá no meio da rua, viatura que quebrou num lugar perigoso. Viatura que estava transportando algo e ficou parada e de noite num lugar que não tinha luz, grande parte lá não tem luz, né? Você tinha que ir lá resgatar. E o que a gente menos acabou fazendo no final foi missão de ação cívico-social, né? Até teve, a gente fez, depois que as coisas estavam mais calmas, mas a gente acabava fazendo de tudo que você imaginar. Pegar, por exemplo, materiais que chegavam nos containers, nos pallets. Remédio, tinha que ir lá no aeroporto pegar e trazer. Então, assim, era muito dinâmico. Eu não ficava preso em uma função só, né? E teve missões que não tinha motorista. Eu era habilitado, né? Eu era carteira D já dirigia até caminhão. Não tinha motorista de caminhão. E aí, como é que vai ser a missão? Aí eu falei, não, eu dirijo. Mas vai você? Não, eu dirijo. Vou estar sobrando na base nessa função. Fui dirigindo um caminhão com um caminhão de brita para tapar um buraco que era metade dessa sala aqui, para entrar num lugar perigoso. Então, às vezes, debaixo de tiro, você fazia ré, deixava a brita ali, depois vinha a escavadeira da engenharia, nivelava aquilo para depois entrar a tropa, entrar os blindados, né? Entrar a infantaria. Então, a gente era muito dinâmico. Você fazia de tudo que você imaginar. Tinha que fazer guarda fúnebre também de outros militares de outras tropas que vinham a falecer, aí ia lá, ia fazer guarda fúnebre. Então eu confesso que assim que não imaginava. Tudólogo. Como você falou, era um tudólogo, você acabava fazendo de tudo, mas eu gostava até porque eu sempre fui muito dinâmico, sempre fui muito vibrador, então pra mim não era uma coisa ruim, né? O cara que era o 01 mesmo, escolhe a tropa, pra ele tá tranquilo essa missão. Eu gostava bastante. E assim, irmão, traduz pra gente um pouco do sentimento e da experiência do povo haitiano, né, de trabalhar com esse povo ali, porque de fato eles também ajudavam a gente no trabalho lá, né? Sim. Mas você entender um povo, né, que tão sofrido, infelizmente, o que tu consegue trazer de... Então, o que eu percebi lá na época é que os brasileiros tinham uma interação maior com o povo haitiano, porque o soldado, principalmente do Rio, né, convive com uma condição das comunidades, das favelas, então ele já tem um entendimento melhor, assim, dessa cultura um pouco de restrições.
E por conta disso, os soldados brasileiros eram mais alegres, então eles lidavam melhor com o haitiano, né? O haitiano gostava. E eu me esforcei lá, né? Estava estudando na época francês e inglês, mas lá é o creole, o dialeto creole, que é uma mistura de francês com inglês. E aí eu pegava o intérprete, aprendia algumas frases prontas lá e tal, e começava a me comunicar em creole com... Que Jean Welê. Que Jean Welê, qual é o seu nome exato? E o pessoal gostava, que eles viam assim, pô, um brasileiro tá falando o nosso dialeto aqui. Então, o haitiano gostava muito do brasileiro por conta dessa nossa interação. A gente sorria, a gente brincava, assim, Bombagai, que é o cara legal, né? E por conta disso... o brasileiro tinha um acesso melhor ao haitiano, até nas operações quando tinham, né? Quando a gente procurando lá bandido, fala, que côté bandido, né? Onde tem bandido? Aí eles apontavam, né? Aí as tropas já iam direcionando para pegar ali os bandidos. Então tinha essa interação. Haitiano X-Love, haitiano. Haitiano X-Love, né, Davi? Até tinha. Inclusive até eles tinha uns dois lá que eles iam todo fardado com a nossa farda, capacete, e tinha que botar uma bandana e deixar só o olho de fora, para eles não serem reconhecidos. Olho branco, né, meu irmão? Tá na cara que ele é haitiano. Vai, vamos lá. Mas aí para manter a discrição e o cara depois não sofrer represálias lá, né? Então eu ficava todo vendado e aí as operações iam indo, né? Então essa proximidade com o povo haitiano, embora um povo muito sofrido, mas a alegria deles, né, a vontade de viver, de melhorar, e conforme as tropas brasileiras foram fazendo as melhorias lá, removendo o lixo da rua, trazendo segurança, as pessoas voltando a abrir os seus comércios, as barraquinhas, né, não tendo mais marginal assassinando criança, nem estuprando mulher. Então isso tudo foi melhorando a vida deles. Eles ficavam muito felizes, porque os brasileiros, inclusive, tratavam muito bem os haitianos. Então eles gostavam da gente, abraçavam, né? Nessa ação cívico-social lá, por exemplo, tem umas fotos lá com as crianças abraçando. Eles sentiam um afeto, né? Era diferente de outras tropas que tratavam com um pouco de distância, né? Então, acho que isso traduziu esse sentimento do haitiano gostar do brasileiro, né? Por conta da condição que o brasileiro já vive em geral, de ter essa proximidade de entender o sofrimento deles. Então, acho que foi muito positivo, né? A visão do brasileiro junto com o haitiano deu, assim, uma harmonia para eles, né? Sim. Cara, eu gosto muito, né, do povo haitiano, pela experiência que eu tive lá, pelos momentos que eu vivi lá. E essa Jean Welê, né? Tu lembra do creole, tu lembra dessas informações, Bombagai, retelar, cara. Tinha que levantar no bandido, no bandido. Manjê. Manjê, tudo eles pediam, manjê era comida, né? O tempo todo, né? O tempo todo. Você sempre tinha que levar alguma coisa, manjê, aí você dava ali. O manjê. Cara, e assim, me trouxe muitas reflexões, né? Inclusive o manjê traz reflexões da comida que um povo que trabalha, muita daquela época, né, trabalhava para comer. Né? Enquanto eu falo muito isso em casa, assim, com a família, com os amigos, né, um pouco dessa história. E a gente sempre está trabalhando aqui no Rio, no Brasil, para conquistar alguma coisa. A gente trabalha para conquistar. Tu atende seu cliente, é claro, para satisfação do cliente, mas você está buscando resultados que vai te trazer uma condição melhor, seja um investimento melhor, um lugar melhor, morar num lugar melhor, um carro melhor. Esse é o nosso objetivo, né? Eu tô errado? Não, verdade. Enquanto o haitiano, ele precisa trabalhar muitas das vezes para comer amanhã. Comer amanhã. E, cara, isso aí, e até hoje. E todo o trabalho que vocês fizeram lá, Kohara, é o seguinte, irmão, até 2010 foi muito bem feito. E não é que 2010 depois foi mal feito, não. É que tudo que vocês fizeram de social, de construção, até 2010 foi muito bem feito. Só que parece que quando aconteceu aquele terremoto, as coisas voltaram tudo como era. Deu tipo um reset lá. Deu tipo um reset. Voltou, fugiram os marginais dos presídios. Cara, a população uniu quando esse camarada fugiu. Teve um camarada que fugiu, a própria população pegou esse cara. Sabe? Então aconteceu muita coisa de mudança nessa época, foi quando eu cheguei lá em 2010. Então, assim, até hoje, cara, infelizmente, é um país que sofre muito pela falta de educação, pela falta da disciplina, pela falta da liderança, de ter uma liderança forte para fazer aquele país se tornar uma potência. Infelizmente. E nós vivemos, né, dois lados dessa missão, né? Antes-terremoto e pós-terremoto. E a escassez de recursos que lá tem também, né? Lá não tem muita vegetação, né? Tem plantação, commodities. Biscoito de barro.
entendeu? Biscoito de barra. O produto principal deles é brita, né? Então você vê, é um país que não tem muito o que vender, né? Então fica realmente com uma economia muito restrita para o crescimento. Restrito. Triste, né? Triste. E quanto tempo ficou lá? Foram 6 meses. 6 meses. Foi o segundo semestre de 2005. E volta pro Brasil. Como é que era voltar pro Brasil naquele momento? Tenente temporário. Pô, teve um resultadozinho. Doleta. Sim, foi Doleta. bom. Você ganha o salário daqui Oh, mais o salário maravilha. da ONU. Deu Aí tu vem com aquele loucura. doletazinho, chega no Brasil, cara, pra família, né, cara? Ver um jovem que entra nas Forças Armadas e botar aquela boina azul na cabeça chegando em casa, lembra aqueles filmes americanos, né? Tipo, aquela família correndo, a criança chorando, né? Como é que foi pra todo esse momento de voltar pro Brasil? Eu falei, agora eu sou um peacekeeper, né? Agora eu sou um cara de missão de ONU, missão de paz. Sim. Foi, assim, muito orgulho, né? Muita satisfação, porque consegui cumprir 100% de missão. E até porque não era só eu cumprir a missão lá, era o que eu estava representando quando eu fui escalado, né? Representando os oficiais temporários, por exemplo, da minha turma, né? Do CPOR. Então, como a gente usa na gíria militar, né? Se um militar caga o pau, né? Como fala, né? Faz uma coisa errada, denigre toda a imagem, né? E então a minha preocupação era essa também. Eu falei, não precisava errar, não podia errar em nada. Então, voltei com o sentimento de missão cumprida, né? Esse foi o orgulho. Pô, graças a Deus deu tudo certo. E aí voltei, não manchei nada da... Isso é 2006. Finalzinho de 2005, já quase chegando em 2005. Então tu volta 2006, 2005? Eu volto em 2005 lá para dezembro. Então tu jogou a Copa do Mundo lá, então? Não, Foi no finalzinho mesmo, Nessa dezembro. época o Brasil tinha ido lá com o Ronaldinho. Na verdade, ele tinha ido antes. 2004, foi né? 2004. 2004. Eles foram antes lá. Foram antes. Então E o povo haitiano era muito fanático no futebol brasileiro. Adorava. Né? Engraçado até que eu me lembro que quando eles viam um brasileiro assim, a bandeira, né, aqui, e aí se você fizesse algum movimento, sei lá, tivesse uma bolinha, um troço, você fizesse... Eu lembro lá na fábrica, né, quando eu ia fazer lá as manutenções das viaturas, retífica de motor e tal. Aí eu pegava assim, aí me dava uma bola, você dava um chutezinho, eles paravam pra ficar olhando, tipo assim, eu nem era um craque do futebol. Assimilava com os caras. Mas eles assimilavam, ficavam loucos. Nossa, o brasileiro jogando bola, né? Então que eles tinham muito esse respeito, essa paixão, né? Até hoje. Cara, eu me lembro de estar passando numa operação lá, eu blindado, né? Eu era tirador de mag, aí eu tava usando a visão noturna, em cima do blindado assim, e eu me lembro que lá no fundo daquelas favelinhas assim, naquelas casas, ouvindo aquela música que tava aquela música Zé de Camargo e Luciano, cara. Dois Filhos de Francisco, lembra? Sim. Não aprendi a dizer adeus. Não, era... Não, agora eu não sei. É tipo essa daí. Era uma... Lá no fundo, lá, tipo assim, cara, parece um Brasil, meu irmão. Tipo, eles ouvindo a música brasileira. Sim. Eles tinham um carinho imenso com o brasileiro. Quando eu falo Haiti, a gente fica um tempão aqui no Haiti, que é algo que marcou a minha vida, né? Sim, que marcou a sua também. Com certeza. E assim, isso a gente tá falando em 2006, cara, no exército lá. Como é que foi pra você depois dessa missão? Voltou pra garagem? Então, voltei pra garagem, continuei na garagem por mais uns 2 anos ali, né? Foi 2006, 2007. Quando volta, realmente você volta com prestígio, né? Com respeito, até por conta de todas as histórias que todo mundo acaba ouvindo, né? Então, tanto os militares quanto os familiares já tratam você com um respeito diferenciado, né? Por conta disso. Pô, o cara voltou da missão, né? Deu tudo certo lá, trabalhou pra caramba, né? Os resultados aparecem. Só que aquilo também, você volta um pouco na pilha, porque lá era combate na época, né? Embora fosse missão de paz, mas era imposição da paz, Então, a gente volta um pouco tenso, né? Mas aí, aos poucos, você vai saindo um pouco daquele arquétipo da tensão dos combates, né? Vai relaxando um pouco. E nesse período eu continuava atuando como militar, mas já tinha também as minhas empresas, né? Já tinha 2 academias e eu tocava em paralelo à noite, né? Tinha lá os professores, tinha um gerente, então eu já estava me preparando também para a baixa que seria em 2009. Por quê? Porque eu sabia que a minha vida era temporária ali dentro, né? Eu tinha essa consciência. Eu tinha essa consciência o tempo inteiro, que eu não ia ficar a vida inteira ali, né? Talvez fosse até fazer concurso público, né? Para a Polícia Federal, eu até cheguei a estudar, fiz uma pós, né, também nisso, né, em gestão de segurança pública. Então, eu já estava me preparando para essa transição. E, ao mesmo tempo, dentro lá do Exército, eu continuava atuando na garagem, continuava sendo pentatleta, chefe e atleta da equipe, né, era oficial de treinamento do batalhão, então continuava muito ligado ao esporte.
né? E continuando apresentando resultados lá dentro, né? Então, aí passou 2006, 2007. Aí quando foi meados de 2007, eu voltei para a companhia de fuzileiros, né? Aí o outro comandante trocou um pouco as funções, que eu já estava há 4 anos de garagem. Aí fui para a companhia de fuzileiros, fiquei sendo instrutor, né? Fui instrutor de curso de formação de cabos também, auxiliava, né, em diversas missões no batalhão de Por sinal, o formação. curso mais difícil do Brasil, É né, um curso cara? difícil. É O o curso pessoal de cabo. pensa que é facinho, mas não é não. Inclusive até bem selecionados. Os soldados que entram para fazer o CFC, o curso de formação de cabo, são bem selecionados, são bem Excelente. escolhidos. E é um curso bom, cara. Um curso que dá um diferencial assim, você vê a evolução do soldado. Tanto o curso de Que formação agora, de por sinal, cabo... vai ter o inglês, né, cara, no curso de Ah, cabo. Não sabia. Vai ter Só vai inglês? fazer cabo agora Legal. quem tiver inglês. Ah, legal. Bem interessante. Seria bom, né? Pra gente nivelar a galera aí. É. Tem que falar inglês, hein? É. Aí força essa galera a estudar pra pirar, né? E lá também tinha em conjunto com, acho que era o Sampaio, né, o CFST, que era o curso de formação de sargento temporários. Inclusive até muitos sargentos temporários, né, eles assim se destacavam muito. Muitas vezes você nem sabia quando via um sargento temporário diferenciar um sargento temporário de um sargento da ESA. O cara entrou como soldado, fez o CFC, depois fez o CFST. Ou seja, né, o nível de excelência de um sargento temporário, eu dizia assim que era ímpar, né? Eu olhava assim os caras e nunca tive problema com são diferenciados. São diferenciados, né? Os caras começavam de baixo, cresciam, você via assim a disciplina, a questão da vontade de querer fazer bem feito, né? Então você via realmente que os caras não se acomodavam, né? Eu conheci alguns sargentos temporários da minha época também, e todos eles muito bem conceituados na questão militar. Mas também conheci alguns foras do quartel que não souberam utilizar os atributos que eles vivenciaram dentro das Forças Armadas na vida civil. Infelizmente. Às vezes eu olho pro cara e eu falo, cara, esse cara foi sargento temporário, mas ele não conseguiu se encontrar aqui na vida civil. Cara, e tu fica assim, cara, por que esse cara não utiliza tudo aquilo que ele fazia dentro das Forças Armadas? Então, para ele ser soldado, ele passou por um desafio. Para ele ser cabo ou fazer o CFC, passou por um desafio. Para fazer o CFC, o curso de CFST, curso de formação de sargento, passou por outro desafio, mas quando ele vem para a transição de carreira, infelizmente, eu conheço alguns também que vivem uma vida que não tem nada a ver com aquele cara que ele era quando era sargento. Sim. Sabe, pô, cara, com a tua habilidade que tu tinha lá naquela época, era para tu estar arrebentando aqui fora. Exato. Por isso que é muito importante, né, assim, trabalhar a questão da transição de carreira para o militar temporário, seja ele soldado, cabo, sargento ou até oficial, como foi o meu caso. A consciência da transição de carreira, ela é fundamental, porque você está passando um período como militar, depois você vai para a vida civil, e você tem que pegar todos esses atributos e valores que você aprende lá e aplicar na vida civil. Qualquer tipo de trabalho que você for fazer, qualquer profissão que você for fazer, você vai lograr êxito. Por quê? Porque as características militares de disciplina, de hierarquia, de conhecimento, vontade de querer fazer bem feito, superação, isso tudo que você aprende lá dentro, você, quando bota para a vida civil, você cresce e alavanca, né? Então, em qualquer área. Então, por isso que é importante realmente fazer esse pensamento da transição de carreira, né? Corrara, é o seguinte, eu tive lá em São Paulo esses dias e eu conversei com bastante camaradas que foram oficiais temporários, porque eu tive num evento deles lá, participei de um queijos e vinhos e conversei com alguns. E eu olho para ele e falo, cara, as características de um camarada que foi tenente temporário R2 são características boas, né, de evolução, porque os camaradas têm informação. E isso é importante, né? Existe uma classe que é selecionada para cumprir essas atividades como tenente temporário, aspirante. Sim. E eu falo que esse jeito de fazer as coisas que as Forças Armadas fazem, que o Exército Brasileiro faz, ele deveria ser estendido para o soldado também. Sim. Então, é claro que o militar ele é obrigatório, o militar não, o jovem, 18 anos, ele tem que se alistar para as Forças Armadas. Se ele vai ficar ou não é outra história, mas ele tem que se alistar. Sim. Mas nunca existiu uma seleção mais afinco desse camarada. Inclusive, eu penso o seguinte, cara, o nosso maior trabalho aqui no Eterno Herói, Corrara, não é só pegar esse cara que está saindo das Forças Armadas para que ele se conecte e ajudar ele na missão de transição de carreira. É pegar esse camarada que entra. Porque o trabalho tem que ser feito antes. Sim. Então imagina comigo, Corrara, se a gente chega na unidade quando o camarada se alista e ele vai entrar. Então nessa seleção que ele vai entrar, que existe a seleção,
mais apurada. Então a gente já começa a mandar uma mensagem para a sociedade, para esses jovens, que independente de onde ele vem, ele pode vir de uma situação que ele, cara, não teve a figura paterna, ou até mesmo numa condição de limite financeiros, mas para você entrar nas Forças Armadas, mesmo sendo temporário, você precisa ter algumas qualificações, terminar tal grau ali do ensino, Sim, que seja relevante. sim. Para mandar mensagem, porque esse camarada, então, qualquer um vem, a gente tem depois uma dificuldade de entregar ele para a sociedade. Ah, mas eu não quero saber se o cara estudou ou não estudou. Eu quero saber se ele vai servir o quartel e tá bom. Só que isso já passou 300 anos. E a gente tem histórias também ruins. Sim, infelizmente. Então eu penso o seguinte, cara, imagina um camarada entrando, mesmo que ele tenha ali as dificuldades de intelectualidade dele, mas ele vai aprendendo, sabendo, ó, pra tu continuar nessa jornada aqui, além de militar, tu tem que seguir alguns cursos. Tirar Exato. habilitação, fazer um curso de terminar o estudo, Um curso técnico. Ah, mas não tem tempo. Tem. Tempo a gente cria. Ou foi diferente contigo? Não, muitas vezes até hoje, ainda continuo estudando, às vezes nas madrugadas, né? A última pós que eu fiz agora, minha quinta ou sexta pós, foi de madrugada, eu estudava de noite. Então a gente cria o tempo, né? E no militar você aprende isso. Tem até uma piada quando fala, não deu tempo de fazer isso. Aí sempre vinha um superior e fala, o que você faz de 10 horas da noite às 6 horas da manhã? Ah, eu durmo. Não, né? Você pode usar esse horário para fazer a sua missão, né? Então, quando você incorpora isso, você cria o tempo, você não põe em dificuldade. Cria o tempo. Cara, Kohara, eu me lembro de serviço na guarda e eu via sargento de carreira na hora do serviço dele, o que ele fazia? Papirava. Sim. Tava ali, ó, livro, Sim. fazendo conta. Eu via oficial saindo de carreira, indo pra faculdade. Sim. Depois que eu despertei isso, eu falei, cara, esses caras já passaram no concurso e estão buscando novas etapas. Novas etapas. E a gente tá aqui, ó, como soldado, como cabo, e qual é a próxima fase? Guerreiro, qual é a próxima fase do teu crescimento? Sim. O que você está fazendo? Qual é o livro que tu leu hoje? Qual é a qualificação que você está buscando hoje para que você tenha uma melhor oportunidade? Aí não adianta vir aqui para fora e dizer que tá faltando oportunidade, irmão. Não adianta, irmão. Acabei de ver um vídeo no Instagram agora, o cara com R$1 comprou uma paçoca, que comprou 4, que vendeu. O cara que vendeu, fez R$100 no dia. Sim. Aí vem comentário, mas ele não tá contando que ele tá com o celular, então as pessoas compram porque ele é influência. Agora vai pegar uma pessoa de rua, dá pra ver se ela vai vender da mesma forma. Aí você só consegue, as pessoas só conseguem trazer aquilo que fica mais difícil. Dificuldade, a né? dificuldade, não encontra tipo assim, cara, irmão, quem quer, faz. Seja paçoca, como pegar uma garrafa de água. Cara, eu consigo duplicar isso, eu vou fazer. Agora, ficar sem dinheiro, eu não fico. Então, não justifica quando o camarada não, quando esse rapaz, que tem todos esses atributos que nós aprendemos também, vai pro lado errado. Exatamente. Até porque, se você olhar em qualquer comunidade, isso é uma estatística, né? Se você pegar aí qualquer dados estatísticos da segurança pública, vamos dizer assim, uma comunidade que tenha 100 mil pessoas, né? É menos de 2%, é de 1 a 1,5% que é o tráfico, né? De 100 mil pessoas... De 100 mil pessoas, você vai ter no máximo 1.000 pessoas que estariam do lado errado, vamos dizer assim, né, no tráfico. Ou seja, 99 mil pessoas são pessoas de bem. Então, a maioria esmagadora são pessoas de bem, são pessoas que estão ali buscando trabalhar, buscando crescer, né? Então, realmente não justifica ir para o lado errado, né? E quando você tem essa visão de transpor os obstáculos, sempre na vida vão vir obstáculos, né? É isso que eu ensinava também para os soldados, para os alunos dos cursos, né? Sempre vão vir obstáculos. Só que você transpõe o obstáculo. O obstáculo vem para você transpor e não para você criar uma nova dificuldade, né? Então, desde a minha entrada lá em 2001 no Exército até a minha baixa, sempre vinham novas dificuldades. Sempre. E você está sempre superando. E hoje também tem no teu E hoje tem, exatamente. Então você sempre se reinventa. Já tinha o Instagram, já tinha a internet, o digital na tua época? Não, na época não tinha nada disso. Então tu teve que se reinventar para trazer clientes? Eu me lembro que em 2005 estava comprando o primeiro pendrive lá no Haiti, vinha um brasileiro que tinha loja em Miami, aí ele era o contato lá da base, trazia algumas coisas eletrônicas, né? Aí eu comprando meu primeiro pendrive de 1 gigabyte, eu tenho até hoje, com chaveirinho do Haiti. Cheio de musiquinha. 1 gigabyte, 1 giga de pendrive, nada, né, gente? Naquela época ali, 1 giga era o top, né? Então você vê, né? Cara, essas são coisas que vai passando, a gente não vê a evolução, né? Um pendrive, um Discman, um Discman, irmão.
um MP4. Pô, lançaram o MP4, irmão, do MP3 a gente vai pro MP4, que era vídeo agora. Cara, que vê um vídeo no MP4 na nossa mão e era agora, gente, de celular. Mas Tem por incrível tudo. que pareça, Corrado, o que eu falo é o seguinte, alguém pagou o preço. Alguém pagou o preço para trazer um pendrive. Alguém pagou um preço para fazer um MP3, um Discman. Alguém pagou um preço para inventar esse microfone e criar essa televisão. Alguém pagou o preço. Qual o preço que a nossa sociedade tem pago ou está pagando para ser uma pessoa melhor? Irmão, eu fico muito feliz, cara, de compartilhar histórias assim, sabe? De um camarada que entrou como temporário e que quando as pessoas olhavam para ele, falavam assim, caramba, esse guerreiro não é temporário, não. Esse guerreiro é de carreira. Qual é o ano da tua mãe? Quantas vezes tu teve que responder, não, cara, não sou da MAN, não. Exatamente. Sempre acontecia isso, pessoal. Pô, ainda mais que você era do Haiti, qual o ano que você se formou lá? Não, eu sou Pô, tu temporário. é da turma do fulano de tal? É. Porque é capacidade, porque a gente sabe que o oficial estuda muito e o camarada merece, de fato, ser oficial pelas qualificações que ele tem. Mas todos nós somos capazes. Sim. Todos nós, eu falo sempre isso, cara. Às vezes você que é pai aí, ó, tá incentivando seu filho a servir o quartel. Cara, incentiva ele a ser oficial. Sim. Não tô dizendo que ser soldado, ser sargento é ruim, não. Eu tô dizendo que existe várias portas de entrada e a porta de entrada hoje melhor pra construir uma carreira é a porta de oficial, pô. Mas por que tu fica incentivando seu filho pra ser soldado? Não tô dizendo que não é ruim ser soldado, não. Sim. Mas se ele gosta dessa atividade, por que ele não entra, né, numa carreira que vai trazer uma gamificação pra ele, uma jornada melhor pra ele de crescimento? Sim. Só que às vezes o cara não tem essa informação. Ele só quer que o filho dele sirva. Ou para trazer disciplina, que ele não tá tendo, ou para trazer, né, liderança, ou até mesmo para fazer alguma coisa. Para não ficar com tempo livre, né? Tempo livre. Mas existem várias portas. Vai fazer a ESA, cara. Vai fazer a IA. Né? Se é isso que você quer. Não, mas a gente vê jovens hoje que não têm informação, querem servir o quartel. Não, Arariba, o Corrara, eu tenho entendimento que existem as escolas de formação de sargento e eu tenho entendimento que existe a escola de oficiais. Só que a minha experiência, eu quero entrar como soldado, eu quero ver como é que é. Se lá no primeiro ano eu decidir que eu quero isso pra minha vida, eu vou fazer. Beleza, você entende disso, mas a realidade não é essa. A realidade não é essa. O cara não quer buscar o papiro. Assim foi comigo, cara. Eu entrei como soldado, mas eu não sabia que existia o sargento, eu só fui saber lá que existia essas coisas. Pra tu ver. E eu não tô muito distante, não. Mas imagina aquele que veio antes de mim. Né? Só que hoje tem a internet te ensinando os caras preparatórios, né? Ó, curso não sei de quê. Até IA, né? A própria IA, você faz uma pergunta pra IA, ele te dá um texto explicando tudo. Então, hoje em dia não dá mais pra ficar sem falta de informação, né? Cara, porque é a tecnologia muito facilita. Compartilhar isso, cara. Parabéns. E assim, irmão, como é que você falou que se preparou para a transição de carreira? Porque até nessa classe dos oficiais temporários, que são os R2, eu vejo muitos camaradas também com dificuldade na transição. Sim. E a dificuldade de fazer o RH entender também, porque quando o cara vê lá, tenente R2, ele fala assim, não, esse cara não vai ficar aqui. Existiu isso contigo? Tu consegue ter essa... Como eu não fiquei, assim, buscando muito emprego em outras empresas, né? Comigo não aconteceu muito isso, que eu mesmo fui criar minhas oportunidades, né? Então, mas sei de alguns amigos que tinham essa questão, porque quando saía o oficial para a vida civil, tipo, lá fora vai fazer o quê? O que você vai aproveitar nisso, né? Você vai aproveitar o quê? Instrução de camuflagem? Instrução de tiro, né? Pô, ele não sabe dos atributos que existem. Exato, não sabia dos atributos, das qualidades, dos valores que o militar aprende ali. Né? Então, assim, eu não sofri essa questão por conta disso, que eu já fui buscar também montar minha própria empresa, meu crescimento, né? E usei muitos atributos de tudo que eu aprendi no meio militar. Eu vi que vários amigos de turmas até depois da minha, né? Não fizeram uma boa preparação do terreno, uma boa transição. E aí o cara, às vezes, só investia num carro do ano, moto, não investia ali na formação universitária. No final das contas, quando ele saía ali com um carro velho e sem ter um nível superior, sem ter uma formação, o que eu acho ruim. Então tem que usar como realmente um pé de meia, né? E os que fizeram, que investiram nos estudos, que investiram até em fazer concurso público, né? Todos foram galgando lugares melhores, né? Então isso que eu vejo, essa transição é muito importante, né? O militar temporário, o oficial, ele saber, quando isso aqui acabar, eu vou galgar algo melhor, mas eu tenho que me preparar para isso. Porque da noite pro dia, quando você sai, aquele soldo que caía todo mês já não cai mais. E aí, você vai viver como? Se você não estiver preparado para aquilo. Então tem muita gente que às vezes entra até em depressão,
cara não vai conseguir sair arrumando um emprego ganhando o que ele ganhava, né? Se ele não Só se ele construir. tiver qualificação. Só se ele tiver uma qualificação, passar num concurso público, né? For contratado por uma boa empresa. Eu me lembro que na época eu tive até alguns pedidos, né? Acho que foi até lá da segurança da Reduc, né? Que o rei presta segurança lá para a Reduc, Refinaria Duque de Caxias. E aí, em algumas visitas que a nossa unidade fazia lá, então eu conheci o chefe da segurança e tal. Ele gostava do meu currículo. Ele falou, cara, quando você sair, vem trabalhar aqui, né? Vem me ajudar a chefiar a segurança daqui e tal. Então, eu recebi algumas propostas também. Mas, graças a Deus, eu estava já, assim, encaminhando bem, né? E aí não precisei trabalhar nessa área. Mas porque eu estava bem qualificado. Eu tinha um currículo bem extenso, tinha feito vários cursos, sempre ensinava todos os militares temporários, vai se qualificar, vai fazer curso, né? Lá na garagem, por exemplo, o motorista não aprendia só dirigir viatura, vai aprender mecânica aqui com o sargento tal, vai aprender fazer capotaria aqui, encapotar os bancos, né? Então, eu botava eles para fazer vários tipos de oficinas diferentes, porque eu sabia que cedo ou tarde, quando saísse, eles iam conseguir trabalhar em alguma coisa. Então, eu sempre estimulava, quanto mais mais capacidades você tem, mais qualificações, melhor é para você arrumar um emprego, para você crescer, para você empreender, né? Tiveram soldados e cabos ali que saíram e montaram empresa e hoje estão muito bem de vida, né? Por quê? Aproveitaram as oportunidades. Né? Então, o mundo é feito de oportunidade, né? Sim. E assim, se tu pudesse falar para um cara agora que tá no quartel, diretamente no olho dele, você se preparou para a transição. Se tu pudesse deixar um recado para ele, cara, sobre transição, o que tu falaria? Então, sobre transição, o recado que eu deixaria seria o seguinte: você continua com seus estudos, porque sem estudo a gente realmente fica com as portas limitadas. Então, termine o seu segundo grau, né, o ensino médio agora. Se puder, galgue fazer também um nível superior, procure fazer cursos de capacitação em diversas áreas, porque essas capacitações, cedo ou tarde, você vai aproveitar alguma delas, né? Então, isso dá um diferencial no currículo, para uma empresa chamar você, para você montar a sua própria empresa, para você crescer, e sempre tenha em mente que a vontade de querer fazer bem feito já é 50% do caminho andado. Quando você tem um objetivo, eu quero vencer na vida, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero poder casar, eu quero dar uma qualidade de vida para minha família, você tem um objetivo, então a vontade de querer fazer isso acontecer já é 50% do caminho andado. Você só precisa realmente ter a disciplina, que é acordar cedo, ir trabalhar, fazer ali a sua barba, a sua higiene, aquelas coisas que a gente aprende no militarismo, né? Então, a disciplina faz você conseguir atingir o objetivo. Então, estudar, se capacitar, né, e focar em todos os objetivos, você vai conseguir lograr êxito na sua vida. E vai ser mais fácil passar essa transição de carreira, né? Você sabendo que esse período militar que você está aprendendo vai transformar você num bom cidadão para a vida civil. Cara, excelente, ó. Já pegou o bizu aí, já pegou o bizu do Corrara, é o seguinte, ó, para você se preparar, guerreiro. Se preparar. Não importa se você tem 1 ano, 2 anos, ou até 8 anos, 7 anos de Forças Armadas. Esteja pronto. Isso vai facilitar a tua vida. E lá na frente, camarada, lá na frente a conta vai fechar. Exato. Ou ela vai fechar positiva, ou ela vai fechar negativa. Vai depender de quanto você se preparou para isso. E como ele falou aqui, ó, você ainda tem 50% ou até mesmo 40% aí a mais daquilo que você tem para entregar. Então, se você acha que fez muito, cara, não fez nada. Tem muito mais coisas que tu pode fazer para ter melhores oportunidades. Eu acredito fielmente nisso, irmão. Acredito fielmente. E o seguinte, irmão, saída. Preparou antes para a transição. Mas eu quero saber o dia da saída, irmão. O dia que tu falou assim, caramba, o Tenente R2 Corrara não é mais milico. Exato. Acabou. É tipo o Galvão Bueno falou assim, acabou. Acabou. Sabendo que você não vai mais usar aquela farda, né? Então, é como se fosse realmente um balde de água fria. É como se você saísse de um personagem, essa persona sai de você agora. Você não é mais militar de carreira, você é ex-militar, né? Você é militar da reserva. Então, a cabeça muda, né? O comportamento muda, porque agora você não age mais como militar, você pode até deixar o cabelo crescer, né? Eu até na época deixei o cabelo crescer, fiquei 10 anos de cabelo grande, pode ser um samurai. É mesmo? Quando saí depois de 2010 em diante, deixei o cabelo crescer, 2020 lá pra pandemia que eu fui cortar, né? Fiquei, depois até mostro uma foto, fiquei 10 anos com o cabelão grande ali para descaracterizar um pouco também a persona, assim, do arquétipo militar.
Então, foi um baque, né? Você sai, opa, não sou mais militar. E agora? Sou civil. O que eu vou fazer? Vamos correr atrás para você tentar equiparar o salário, porque não é da noite para o dia que você faz o mesmo salário que você fazia ali como militar. Então, é uma construção. Então, tive que ralar ali nas minhas empresas, né? Porque não fechava tão alto o caixa, então estava ali equilibrando as finanças, né? E continuei também me capacitando. Porque eu falei, eu não posso parar por aqui. Quanto mais capacitações, mais cursos eu tiver, melhor vai ser, porque você tem mais opções, né? Quanto mais opções você tem, alguma delas vai dar certo. Então, eu vou me preparando para ver qual dessas vai dar certo. E foi daí que eu fui fazendo mais capacitação, mais qualificação dentro daquilo que eu gostava. E aí, esse baque foi menos desastroso, né? Claro que no financeiro a gente fica um pouco restrito de orçamento. Quando eu saí em 2009, tive que segurar ali, estava com a reserva mais apertada, estava montando a minha casa, né? Eu tinha comprado um terreno, estava construindo a minha casa, e aí não dava para eu ficar construindo a casa e pagar aluguel também do apartamento. O que eu fiz? Saí do aluguel e fui morar na obra. Minha casa estava em obra, parecia... Pra quem dormiu naquela barraquinha no campo, tá tranquilo. Exatamente. Então, tava no tijolo ainda, né? Mal tava emboçado ali. Às vezes dava goteira na obra, né? Mas era o que tinha. Eu falei, não, vou sobreviver. Uma hora vai ficar uma casa legal. Hoje em dia, né? Até depois eu aluguei a casa, fui morar em outro apartamento. Então, foi construindo tijolo por tijolo, né? Até nisso. Então, essa perseverança de você, olha, vou alavancar, vou crescer. Tô passando um momento difícil, mas eu sei que vou esperar. E aí, um ano depois, 2009 para 2010, eu já estava conseguindo me estabilizar na vida civil, né? Na questão financeira. Então, eu já comecei a respirar. Eu falei, agora eu vou reinvestir mais, porque agora eu vou buscar mais fontes de renda. Foi quando eu entrei para a área da medicina oriental, fui buscar mais capacitações para trabalhar, além de dar aula, que eu já estava formado em educação física, além de dar minhas aulas de educação física, de professor particular, personal, eu comecei a também trabalhar na área da medicina oriental. Então, fazendo a shiatsu-terapia, que são as massagens, né? E logo depois a formação da acupuntura, que é a medicina oriental, medicina tradicional chinesa, e aí fiz formação também na japonesa. E aí fui escalando mais o negócio, né? Então, nos anos seguintes eu fui crescendo. Então, fiz essa transição assim, não foi fácil, porque se dedica muitas horas de estudo, muita batalha, formação, mas é aquilo, perseverança. Falei, não, eu vou vencer, vou crescer, vou alavancar. E essa profissão da acupuntura, tu já fazia antes, já gostava, já tinha um conhecimento sobre isso? Eu já tinha um conhecimento porque esse meu tio que foi paraquedista, né, o tio Hiroshi Koihara, ele foi da primeira turma de paraquedistas lá na época do grupo General Penha Brasil, né? General Penha Brasil. Isso. Então, 1945. E ele foi acupunturista também. Ele depois se aposentou, né? Fechou lá, foi trabalhar em outra área, né? Em área de hotelaria. Mas eu sofri também uma certa influência dele por conta disso. Eu falei, tem a ver um pouco comigo essa questão oriental e os tratamentos naturais. Então, daí eu fui buscar mais conhecimento, aí fui para a ABACO, Academia Brasileira de Arte e Ciência Oriental. Por sinal, o dono da escola era conterrâneo lá da época do meu pai, né? Do Karatê. Então, aprendi muito lá com o mestre Sorraco, o Dr. Sorraco, que é o fundador da escola, foi a primeira escola de acupuntura aqui no Brasil. E aí fiz toda a formação com ele, né? E mais outros cursos de extensão lá. E aí fui me apaixonando pela profissão e estudando cada vez mais, porque quando você lida com cura, né, do ser humano, você tem que todo dia estudar e tem que se capacitar. São dezenas de biografias para você estudar, né? Então, assim, tem que mergulhar fundo, né? Porque você vai tratar cura. Você pega todo tipo de patologia, de dor, de desarmonia. E aí fui estudando, me capacitando e atendendo e crescendo nisso. Daí que eu fui começando a escalar mais o meu negócio. E aí fui diminuindo um pouco as aulas de educação física e focando mais no consultório, nos atendimentos, né? Foi daí em diante que eu fui crescendo. Cara, excelente, irmão, excelente. E essa habilidade hoje, né? Hoje a tua atividade está focada nisso, né? Então, Sim. Hoje, teu público atendimento, então tu que faz toda a parte comercial também, o pessoal
especialista? Como é que é a tua rotina? Então, eu contrato, né, algumas partes assim da empresa eu contrato, por exemplo, parte de marketing, né? Algumas coisas eu até faço, mas eu sempre também contrato para fazer o marketing. Eu atendo em 2 lugares, né, que é na Barra da Tijuca e em Ipanema. Então, minha sede é o consultório em Ipanema e na Barra da Tijuca eu atendo 2 dias, né? Eu estou realmente com uma proposta de escalar agora o negócio, já era uma proposta ao longo desses 10 anos que eu vinha crescendo. Tem um grupo empresarial que eu participo já faz 2 anos. E quando eu entrei nesse grupo, eu falei, uma das coisas que eu falei na primeira palestra que eu falei, eu vou fazer esse negócio crescer. Porque eu sou um só. Então, eu vou replicar essa metodologia. Né? De tudo que eu aprendi, eu criei uma metodologia e agora eu vou começar a replicar isso porque dá muito resultado. O meu resultado financeiro hoje vem, não é porque olham para mim e vê assim, o cara tem um olho puxado e vai curar. Não, é o resultado. Sim, ainda mais quando a pessoa está pagando, né? A pessoa chega com dor, se você não curar, a pessoa não vai voltar e não vai indicar. Então, graças a tudo que eu aprendi nas formações e juntando com as habilidades militares, da disciplina, da dedicação, do esforço, eu fui criando uma metodologia e aí desenvolvi a minha empresa, né? A Medicina Oriental Maier Kurrara. Que se você olhar a essência dessa empresa, ela tem os conhecimentos orientais, tem o empreendedorismo, que já vem desde a época de criança, né? Meu primeiro empreendimento foi uma cabaninha de vender fogos, né? Fogos de artifício para criança, né? Aquelas casinhas de madeira que faziam antigamente, lá para a década de 80 e 90, né? Então já vem com o empreendedorismo e vem também com a questão militar. Então, o pilar assim da minha empresa hoje, da Medicina Oriental Maier Kurrara, é essa, né? Junta os conhecimentos de tratamentos orientais, junta o empreendedorismo e junta a disciplina e a dedicação militar. Essa fusão fez com que a empresa se destacasse, fez com que os serviços se destacassem e o mercado absorvesse. Poxa, eu gosto, esse cara é bom, o tratamento dele é bom, dá resultado. Então, começam a vir os familiares, os amigos, né? Pessoas da alta sociedade. Eu tenho muitas celebridades que vêm fazer comigo, pessoas de famílias, né, riquíssimas que são formadores de opinião. Então, tem uma cartela de clientes enorme. Por quê? Porque não foi porque eu tive um marketing muito forte, não foi isso, foi o resultado. Sim. Então, a empresa cresceu muito nisso. Só que aquilo, chega um momento que, por mais que eu queira trabalhar mais, eu tenho limitação de horário de atendimento, né? Mesmo trabalhando 50 horas por semana, não vou conseguir atender tudo. Tem que ter tem que ter duplicação. Então, agora eu estou trabalhando num projeto para começar a expandir mais esse negócio, para ter mais pessoas alinhadas, qualificadas, para poder replicar a metodologia e escalar, né? Rio de Janeiro, São Paulo, outros estados, né? Fazer realmente crescer. Agora que está, assim, vamos dizer, um serviço produtizado, né? Que seria como se fosse um serviço transformado em produto. Agora que já está bem formatado ao longo dos anos, fica mais fácil de poder replicar essa metodologia e aplicar. E com isso também abrir frente de trabalho, né? Abrir oportunidades de crescimento. Então, tudo isso foi construído, não foi assim... o processo de construção. Demorou tempo. Construiu esse processo que durou tempo. E assim, para que a nossa audiência possa entender o que é preciso ser ou fazer para se tornar um profissional nessa área? Então, um profissional da área da saúde, qualquer profissional formado em qualquer uma das especialidades da área da saúde, medicina, odontologia, fisioterapia, psicologia, educação física, fonoaudiologia, todas as formações universitárias da área da saúde, elas têm uma ementa básica, que é anatomia, fisiologia, biologia, primeiros socorros, isso todos os profissionais de saúde aprendem. E aí depois vai ramificando, cada um vai sendo a sua especialidade. Então, para os profissionais que são formados na área da saúde e que querem fazer uma especialização na área da medicina oriental, da acupuntura, esses profissionais com um diploma de formação superior, eles entram na escola e ficam 2 anos ali estudando, se especializando para se tornarem acupunturistas, né? A shiatsu-terapia, que são cursos extras que fazem para formar na parte da massagem. Então, nem todo acupunturista é shiatsu-terapeuta e nem todo shiatsu-terapeuta é acupunturista, né? São formações distintas. Porém, o que eu aconselho? Para que o profissional faça o maior número de capacitações, se torne, além de acupunturista, se torne também um shiatsu-terapeuta. Para quê? Para você ficar com uma gama de tratamentos e atender melhor o seu cliente. É claro que
uma pessoa pode se tornar shiatsu-terapeuta sem ser um profissional formado em uma área da saúde? Sim, a pessoa pode fazer. Eu mesmo, ano passado, eu fiz o curso de capacitação para massoterapeutas, né? Técnicas básicas de formação em massoterapia. Eu ensinei 4 modalidades de massagem e a pessoa começa do zero e sai com um curso capacitado. Até porque minha empresa, uma dos quinais pela prefeitura, me permite Educação. eu habilitar a formação, né? Então, eu montei esse curso para habilitar pessoas que queiram trabalhar com a parte de massoterapia, né? Então, aprendeu ali. Que é um produto também da tua clínica. É um produto da clínica, exato. Então, a pessoa pode fazer uma massagem relaxante, uma massagem desportiva, aquela massagem shiatsu express, naquela cadeira de shiatsu. Isso também é bom para a parte financeira. Tem empresas que contratam, né, shiatsu-terapeutas que fazem ali o shiatsu express, né, a drenagem linfática. Hoje em dia muita gente tem problema de inchaço nas pernas, inchaço em gânglios. Então, eu capacitei também. Então, mesmo uma pessoa que não tem um nível superior, ela pode fazer um curso desse, que é uma capacitação. Legal. A parte de trabalhar também nessa modalidade específica. Então, se existe um camarada hoje que assistindo a gente que tem essas habilidades, quer ter essas habilidades, quer entrar para esse nicho também, ele Sim. pode entrar em contato direto contigo, Pode já entrar em tem contato um norte do que fazer. Exatamente, já tem um norte. Inclusive, com essa expansão, tu vai precisar que tenha pessoas formadas. Exato, eu vou precisar habilitar mais pessoas, porque, como eu falei, eu sozinho eu não dou conta, né? E agora, as pessoas que eu formarem, se seguirem essa metodologia, vai ser benéfico, porque é algo que a sociedade precisa. Hoje em dia está todo mundo com dor, as pessoas estão muito doentes, estão com muitos problemas, né? E aí só vai para o lado da indústria farmacêutica, né? Não querendo falar mal da indústria farmacêutica, mas tudo é remédio, 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 e os efeitos adversos. Então, a proposta da medicina oriental é você não precisar usar tanto remédio. Tem coisas que você pode tratar de uma maneira natural. Daí que eu tive também essa sacada lá atrás. Eu falei, eu não quero não quero fazer uma metodologia que as pessoas fiquem dependentes de medicamento. Muito pelo contrário, eu quero as pessoas naturais, saudáveis, né? Porque eu sempre gostei de esporte, saúde. Então, quanto menos dores e problemas uma pessoa tiver, melhor vai ser a qualidade de vida dela. Então, essa que foi uma das propostas também lá atrás de montar a empresa. E é isso que eu busco também. Os próximos parceiros que vierem, né, nessa jornada comigo, é buscar isso, o crescimento, né? Claro que vai ganhar dinheiro, né, trabalhando com isso, mas ao mesmo tempo também oferecendo algo bom para a sociedade, que é tirar a dor, tirar os problemas, tirar as patologias, né, de uma maneira natural. Cara, excelente. Gostei bastante, já tem um norte aqui também. Nós temos já um norte até para o camarada que está precisando de uma oportunidade, que gosta dessa área. E primeiro tem que gostar de pessoas, né? Sim, porque vai ter material humano. pessoas, material Exato. humano. E tem uma excelente oportunidade, ainda mais nessa expansão. Então aproveita aí, na descrição desse episódio aqui, tá o Instagram do nosso camarada aqui, do nosso convidado. Entre em contato direto com ele para você já ver os caminhos. Os próximos cursos, né? O mundo de oportunidade, tá? Exato. O mundo da atividade hoje de saúde é o mundo das oportunidades. Se você tiver essa habilidade, você vai ter uma grande chance aí de vencer. Inclusive, até só aproveitando o gancho aqui, desculpa interromper aqui, Vinícius. Esse curso que eu ministrei ano passado, que era Técnicas Básicas de Formação para Massoterapeutas, uma das primeiras abordagens que eu faço no lançamento do curso é sobre a questão do valor financeiro que a pessoa consegue, né? Um bom massoterapeuta, hoje, ele consegue fazer um salário de 3 mil em diante, dependendo ali da capacidade dele, da habilidade, do posicionamento dele profissional realmente, ele consegue fazer até 10 mil, dependendo ali, se for muito dedicado, muito bom. Então, uma das propostas iniciais do curso era essa, era habilitar a pessoa, ó, pelo menos 3 mil você consegue fazer aqui. Se seguir esses passos aqui, o que eu estou ensinando aqui, a pessoa consegue. Né? E sem deixar de fazer o que ela já está fazendo. Sim. Então, é a parte empreendedora que a gente fala. Basta querer e não colocar dificuldade. É difícil. Não é difícil. Quando a gente quer... Se eu comecei do zero e consegui, né? Com certeza. E hoje estou dando curso, imagina. Ó, se tu seguir o método do doutor, que vai te ensinar a fazer o passo a passo de como se tornar um profissional nessa área, você pode ganhar a partir de 3 mil reais. E se tu juntar com o método DHL, que é a disciplina da liderança que você já sabe, junto com o Eterno Herói, eu tenho certeza que você vai ganhar acima de 15. Sim. Acima de 15. Sim. Com tranquilidade, mas você tem que ser bom. O maior comprometimento que eu peço do cara não é nem a questão do valor do curso. É o comprometimento dele de querer vencer. Sim. Porque a única coisa que eu não posso querer por você, guerreiro, nem o doutor pode querer por você, é a tua vontade. É a tua querência. É agora, fora isso, né? cara, se treinar fica bom.
Tudo que você quiser fazer. Se treinar, fica bom. Exato. Então essa é a nossa metodologia de conhecimento. Cara, tu quer? Tem querência? Pode ser doutor, pode ser médico, pode ser astronauta. Só depende de você. É. E, cara, quem sabe vender, consegue gerar resultados. Sim. E saber não é questão de dom, não. É questão de treinamento. 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 Se treinar, irmão, pega a agulha lá que tem que fazer lá. Como é que faz isso aqui? O processo é esse e esse. Vambora. Vai treinando, vai ficar o cara. Sabendo se posicionar, teu preço é outro. É isso aí. Não é isso? É. Teu preço é outro. E para isso também nós temos a Heróis Produtora, para te auxiliar em tudo. É. Então, assim, é uma gama de oportunidades para o camarada que tem disciplina, hierarquia e liderança, que tem atributos. Cara, o cara que ficou, eu falo, o camarada que ficou sem água para beber no campo de formação, quando via aquela poça de água suja, ele queria botar o cantil ali. Jogar o clorinho. Jogar o clorinho e beber. Ele pode muito mais. Exatamente. Só depende dele, doutor. É isso aí. Doutor, o que é ser um eterno herói para você? Um eterno herói, eu acho que é aquela persona que não fica presa só no passado, né? Eu tive glórias no passado e fico preso ali naquela glória, né? Acontece muito disso. A gente vê, assim, algumas personalidades até nos esportes, né? Que a pessoa parou no tempo e ficou ali e só vivendo daquela glória. Eu penso que ser um eterno herói não é viver daquela glória passada, e sim você continuar agindo naquele propósito, né? Um bombeiro, por exemplo, para mim é um eterno herói, porque todo dia o cara vai enfrentar um fogo para salvar alguém. Um policial militar, todo dia o cara vai enfrentar um tiroteio com um bandido para proteger ali uma pessoa inocente. Ele é um eterno herói, não é uma pessoa que ficou parada no tempo. Então, a minha visão de eterno herói é essa, é a pessoa que continua fazendo a diferença para conseguir mostrar ali, olha, isso aqui é um exemplo para a sociedade. É claro que depois de uma certa idade, né, que a pessoa se aposenta, ela não vai ter mais aquela saúde física. Mas aí sim, ela já tem toda uma história de vida, continua sendo um eterno herói. Como meu avô, por exemplo, né? Sim, Segunda sim. Guerra Mundial, tava velhinho lá, né? E era um eterno herói, Sim. porque a vida inteira foi de provação, de batalha. Então, essa que é a visão que eu tenho, né? Que seria um eterno herói. Excelente visão, excelente posicionamento. Irmão, queria te agradecer por essa oportunidade de compartilhar. Queria que tu deixasse um recado final aí para nossa audiência, algum bizu, Sim. alguma mensagem motivacional ou algum puxão de orelha real para esse camarada também, tomar consciência de que a vida depende dele, não importa de onde ele vem, Sim, não importa para onde ele vai. Sim. Tá contigo. Primeiramente, queria agradecer aqui ao Vinícius e a equipe por me acolherem nesse dia de hoje para fazer essa entrevista que eu adorei, né? E entendendo aqui o que é o Projeto Eterno Herói, né? Fiquei mais feliz ainda de estar compartilhando isso. E a mensagem que eu dou para todo jovem que assiste, para toda pessoa que estiver assistindo esse podcast aqui, é que tenha em mente o seguinte: realmente nada na vida é fácil. A gente tem que sempre galgar o próximo passo. A gente tem que sempre vencer os obstáculos. Então, sempre vai ter um novo obstáculo. O nível, se passou do nível 1, vai vir um nível 2. Depois do nível 2 vai vir um nível 3. Depois do nível 4. Vai chegar uma hora que você está no nível 37. Falei, nunca me aconteceu isso. Mas é porque você está no nível 37, vai vir um nível 38. Então, sempre vem um obstáculo, uma adversidade maior. E para você não se assustar, quando você tem a mente, não importa qual obstáculo que venha, eu vou superar, eu vou para o nível 38, 39, 40. Quando você tem essa mentalidade de ser imparável, é o eterno herói. É a pessoa que não para nunca. Então, ser imparável não é o quanto de forte que você é, e sim o quanto você aguenta resistir, né? Tem até um filme do Rocky Balboa, né, do Stallone, que é muito interessante, né? Quando ele está mais velho, ensinando ali os novos boxeadores. Ele fala, né? Não é o quanto você aguenta bater, e sim o quanto você aguenta apanhar, levantar e seguir adiante. Esse é o verdadeiro vencedor. Então, é isso que eu digo para os jovens, né? Não pode se frustrar, comecei um empreendimento e não deu certo. Continue. Você sabe uma maneira que não vai dar certo, mas você pode ter uma outra maneira que dê certo. Então, é continuar, é a resiliência. Tudo que você fizer na sua vida, trace um objetivo e vá até o final.
Não esbarre no primeiro, segundo obstáculo e abandone seu sonho. Continue indo firme. Essa resiliência é que vai fazer você ser um vencedor. Em qualquer área, em qualquer profissão, em qualquer objetivo que você busque. Busque sempre ser resiliente. Vença o obstáculo, vença o próximo nível. Não se sinta o coitadinho, uma vítima. Muito pelo contrário. Graças a Deus você abriu o olho e está pronto para uma nova batalha. Então, seja realmente um guerreiro, né? Acorde e vença todos os dias, porque aí sim, lá na frente você vai ver o resultado. Você vai olhar para trás e vai falar, nossa, a jornada foi difícil, mas eu consegui. Então essa é a mensagem que eu deixo. Resiliência, força, não se vitimize e não esbarre nos obstáculos. Obstáculos foram feitos para serem transpostos. É isso que a gente aprende no militarismo, né? O obstáculo vem para a gente transpor. Então, se você usa isso como um arquétipo na sua vida, transpor obstáculos, é um militar que transpõe obstáculos, tudo na sua vida vai dar certo. Então, essa é a mensagem que eu deixei para você. Excelente. Doutor, abraço. Gratidão. Obrigado pela oportunidade de compartilhar essa jornada. agradeço. Obrigado por essa mensagem aqui. E é igual a cavalaria, irmão. Na dúvida, guerreiro, acelera. Na dúvida, acelera. Né? Transpõe. Na dúvida, irmão, afronta. Vai pra cima. Só depende de você. E lembrar você que missão dada é missão cumprida. E vencer na vida civil não é uma opção. É uma missão. Exatamente. Não é isso? E uma frase aqui da infantaria, né? O farol é a missão. Você tem que ter um farol, tem um objetivo, vá lá que aquele farol é a sua missão. Então, se você tem um farol, vai ser a sua missão. Você Segue vai firme. cumprir. Tamo Segue junto. firme. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Fosse honra. Um abraço.